Na maioria das vezes, nós estamos acostumados a medir sinais ou formas de ondas sem a sua componente contínua. E quando esses eventos vierem com a sua componente contínua, como é que a gente deve analisar? Na aula de hoje, o que nós vamos ver é justamente isso. Os sinais com sua componente contínua, já que a maioria deles vem sem este nível de tensão. Se você está interessado em entender um pouco mais e se aprofundar sobre sinais ou formas de ondas com a sua componente contínua, continue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje nós vamos estudar o sinal que tem componente contínua. Tanto o sinal como uma forma de onda, tanto faz. Bom, o que seria uma componente contínua? É o que realmente o nome diz. Eu tenho um sinal que varia no tempo, ou seja, é um sinal que tem variação, seja ele alternado ou não, mas que ele vem acompanhado de um nível DC. E esse nível DC é chamado de componente contínua. Aonde é que a gente encontra esses sinais que tem essa componente contínua com facilidade? O sinal mais conhecido que vem com sua componente contínua, que você tem que medir, analisar no osciloscópio se essa componente contínua está no valor correto, é justamente o sinal de vídeo LVDS. Esse sinal de vídeo LVDS, você estuda ele quando você está num curso de conserto de placa-mãe de notebook, quando você está num curso de conserto de TV digital, quando você está num curso de conserto de telefone celular, porque é justamente o sinal LVDS que é amostrado aqui na tela desses dispositivos que eu acabei de comentar. Então significa dizer que nós vamos estudar um tipo de sinal que é importante no dia de hoje, porque é o sinal que na realidade nós assistimos na tela dos dispositivos que emitem vídeo. Portanto, se você quiser aumentar esse conhecimento, continue assistindo esse vídeo comigo, porque eu agora vou fazer aqui um esquema elétrico de um circuito conhecido de todo mundo, né? Que é o 555. Eu vou desenhar o esquema elétrico não, mas o diagrama em blocos do 555, do CI 555 por dentro. Por quê? É necessário que você entenda o sinal com sua componente contínua. Mas para entender, você precisa saber como é que ele é formado. Então, a partir do momento que você entende como é que um sinal ou uma forma de onda qualquer é formada junto com a sua componente contínua, aí sim, você vai medir um sinal ou uma forma de onda qualquer em qualquer dispositivo, e aí você já tem uma ideia de como aquele sinal veio com sua componente contínua e a forma correta de interpretá-lo. A gente vai ver primeiramente essa análise de circuito ou de diagrama em blocos aqui na lousa, e depois eu vou montar o circuito que eu vou desenhar aqui, eu vou montar aqui na bancada, para lhe mostrar pelo osciloscópio a formação desse sinal com a sua componente contínua. No caso, não vai ser um sinal, vai ser uma forma de onda. Mas, quando você for medir o sinal LVDS, seja no telefone celular, numa placa-mãe de notebook, seja numa TV digital, seja num qualquer outro dispositivo que emita vídeo, ou seja, que produza um vídeo LVDS, será da mesma forma. Portanto, continue assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou desenhar aqui o diagrama em bloco do CI 555 e analisar junto com você.
Pronto. Aqui nós temos agora o diagrama em blocos internos do CI 555, para que você entenda como é que nesse CI vai ser produzida uma forma de onda que tem um nível DC. Aliás, serão produzidas duas formas de ondas, uma que tem nível DC e a outra que não tem. Fica até bom para que quando eu for medir no osciloscópio daqui a pouco, você enxergue as duas formas de ondas, para poder você saber a diferença entre uma forma de onda com nível DC e a que não tem nível DC, e como é que essa foi produzida com nível DC, né? Já que a outra não tem. Como é que essa foi produzida com nível DC? Esse circuito integrado, esse diagrama em blocos dele, vai ser ótimo para você entender a formação de um sinal com nível DC, ou de uma forma de onda, como é o caso aqui, de um nível DC. Vamos lá então, vamos para a análise. Antes de iniciar a análise, é necessário apresentar os elementos do circuito para você. Então, veja só, eu tenho o circuito integrado formado pelos pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Atenção, porque cada pino desse tem uma função específica. Vamos lá. Pino 1 é terra. Pino 2, disparo. Olha o nome, disparo. É por aí que eu inicio ou inicializo o funcionamento do circuito integrado. Pino 2. Pino 3, saída. Então, através do pino 3, esse CI tem condições de comandar uma carga. Eu coloquei como carga aqui apenas um LED, só para a gente ter uma ideia de quando o LED vai entrar em funcionamento e de quando não vai. Mas aqui pode ser conectado diversos dispositivos, além do LED. O que mais? Pino 4, reset. O que é o reset? É o que o nome diz. É colocar o CI para o modo inicial, de quando ele estava no começo de tudo. Então, reset vai reposicionar o trabalho do circuito integrado. Pino 5, não vamos utilizar agora. Geralmente a gente utiliza o pino 5 quando a gente quer trabalhar aqui na saída com pulsos do tipo PWM, o que não é o nosso caso. Então, o pino 5 fica despolarizado. Inclusive, quando o pino 5 não é utilizado, este pino ele é conectado a um capacitor externo. Vamos colocar o capacitor aqui. Pronto, é um capacitor, geralmente disco cerâmico. Aí. Pronto, que tem a função de reter o nível de tensão contínua desse pino 5. Então vamos colocar aqui C1, capacitor C1. Pronto, então veja que o pino 5 não vai ser utilizado, mas ele já está amarrado através de um capacitor que vai reter o seu nível aqui. Pino 6 é o pino de descarga do capacitor CT. Pino 7 é o pino de limiar, ou seja, através desse pino o CI vai saber exatamente a tensão de carga do capacitor. E pino 8, alimentação, o mais B do circuito. Apresentado os pinos. Agora vamos para os componentes externos. Eu tenho aqui uma constante de tempo. Então, essa constante de tempo é formada pelo resistor R e pelo capacitor C. Para dizer que eles pertencem a uma constante de tempo, nós temos RT e CT, identificando isso, como você aprendeu lá na básica 1. RC é o resistor de coletor do transistor Q1. O que mais? C1 já apresentei, aqui é a minha carga, vamos para dentro. Aqui dentro nós temos a seguinte malha, R1, R2 e R3. É um divisor de tensão. Exatamente. Veja que eles estão ligados em série e lá dentro seus valores são iguais. Portanto, isso é um circuito divisor de tensão. Segue. Eu tenho aqui dois amplificadores operacionais. Eles estão configurados como comparador de tensão. Então, comparador A, comparador B. Dois comparadores de tensão. O que mais? Temos um flip-flop. O flip-flop é aquele circuito prático que você monta na aula prática do módulo capacitor. Então, a prática de capacitor, na realidade, é a montagem de um flip-flop. Então, está ele aqui, flip-flop.
O que mais? Nós temos o transistor Q1, que na realidade Q1 vai funcionar como chave, ou vai estar na saturação ou no corte, como chave. E temos também uma porta lógica digital, que é a porta lógica NOT, é aquela porta que nega na saída a tensão de entrada. Pronto. O que mais nós temos aqui? A tensão de alimentação. Então eu estarei entrando aqui com 12 volts e estarei aqui conectado no pino 1 ao terra. Então entre o pino 8 e o pino 1 eu terei uma diferença de potencial de 12 volts alimentando esse circuito integrado. Apresentado os principais elementos desse circuito ou desse diagrama em blocos, agora nós vamos começar a analisá-lo para você entender como é que ele entra em funcionamento. Tudo inicia no momento em que eu energizo o circuito. Então vamos olhar aqui para dentro, para essa malha resistiva. Imagina agora que eu fechei a chave desse circuito. Então essa tensão de 12 volts começa a polarizar os circuitos internos. De que forma? Assim. Fechei o circuito, a tensão inicia a sua polarização. Ela entra pelo pino 8 do CI, atravessa a malha resistiva e retorna para o terra. Veja, conexão terra. Então, veja que esse pino 1 ele tem conexão com o final de R3. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente peguei a tensão de 12 e dividi ela em 3 resistores. Lembra? A associação em série de 3 resistores com valores iguais torna esse circuito um divisor de tensão, estudado no módulo 3 da básica 1. Então isso é um divisor de tensão. Preste atenção agora. Aqui, nesse resistor R1, entre R1 e R2, eu tenho que ter uma queda de tensão equivalente a 2/3 da tensão de 12. Então aqui eu terei 2/3 de 12 volts. Ok? Segue. Agora, aqui, neste outro nó, eu terei que ter 1/3 da tensão de 12. Então aqui eu terei 1/3 de 12 volts. Pronto. Então, quanto é que dá aqui 2/3 de 12 volts? Bom, se 12 é o inteiro, eu vou dividir por 3, então eu terei aqui uma tensão de cerca de 8 volts. Concorda comigo? Então, 2/3 de 12 volts equivale a 8 volts. Não é isso? E aqui eu terei que ter apenas 1/3 dos 12 volts. Então, eu preciso de apenas 4 volts. Então, olha o detalhe agora. Se aqui é 12 e aqui 2/3, aqui terei 8 volts neste nó. E se aqui é de 1/3, eu terei 4 volts neste nó. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque agora vem para onde vão essas tensões. Olha o detalhe. Eu tenho o comparador A já sendo polarizado constantemente com 2/3 de 12 volts. Então aqui eu vou colocar 8 volts. Se eu entrar com 12, claro, que equivale a 2/3 da tensão de alimentação. Tá. Isso para o comparador A. Olhe o detalhe. Eu estou entrando com essa tensão, que vai ser uma tensão permanente para este valor, na entrada inversora do amplificador operacional. E, como você aprendeu lá na básica 3, eletrônica básica nível 3, o comparador, o amplificador como comparador, ele compara um nível de tensão que eu vou chamar de referência com outro nível de tensão que vai ser apresentado em sua entrada não inversora. Então, note que fica fácil para esse comparador A ele mudar o nível de saída quando ele reconhecer que na sua entrada não inversora houve uma modificação de tensão, já que a entrada inversora estará sempre polarizada com esses 2/3 de VCC. Então ele vai comparar.
Beleza. A mesma coisa vai ser em relação ao comparador B. Mas olha o detalhe. O comparador B, ao contrário do comparador A, não está recebendo os 4 volts, que equivale a 1/3 de VCC. Ele não está recebendo os 4 volts na entrada inversora. Ele está recebendo os 4 volts na entrada não inversora. O que significa que ele, comparador B, vai fazer a mesma coisa do comparador A, só que ao contrário. Então, isso é um estudo que você já teve lá no curso de eletrônica básica nível 3. Se não lembra, puxa lá os módulos do seu curso e relembra esse assunto. Segue. Tá, mas isso resulta em quê? Bora pro flip-flop? Resulta no comando do flip-flop. Perceba que agora eu tenho 2 circuitos, que na realidade são os amplificadores operacionais, que vão interferir diretamente no trabalho do flip-flop. De que forma? Setando o flip-flop, o comparador A setando o flip-flop e o comparador B resetando o flip-flop. Então, se sair um nível de tensão aqui do comparador B, ele vai resetar o flip-flop. Se entrar um nível de tensão aqui vindo da saída do comparador A, esse nível de tensão vai setar o flip-flop. Então, um seta e o outro reseta. Isso vai mudar o quê? Vai mudar o nível de tensão de saída. Vou chamar de saída Q desse flip-flop. Pronto. Então, note agora que a saída Q do flip-flop depende do nível de tensão disponível aqui no set ou no reset. Tanto faz. Qualquer um por onde chegar, modifica-se o nível de tensão da saída Q. A saída Q pode ter um nível de tensão 0 ou ela pode ter um nível de tensão alto. Um nível de tensão, na realidade, que tenha condições já de atuar. Segue. Agora, veja que a saída do flip-flop, ela está conectada simultaneamente tanto ao transistor Q1, que é um transistor NPN do tipo bipolar, como também a porta lógica digital NOT. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Se eu tiver aqui um nível 0, vamos colocar 0 volt aqui. Então, esse transistor, ele é de polaridade NPN, dá para você ver isso pela seta, né? A simbologia mostra que a seta aponta para fora da base. Então, é um transistor NPN. Então, como você aprendeu lá no módulo 11 da Básica 2, transistor NPN com 0 volt na base, ele entra no estado de corte. Então, esse transistor, nesse momento, está desligado. Mas, como você também aprende lá no curso de eletrônica digital, módulo 1, a porta NOT, quando ela é polarizada com 0 na sua entrada A, na sua saída B, nós temos um nível de tensão. Então, neste caso, como o próprio nome diz, não, NOT, ela nega na saída o nível da tensão de entrada. Então, neste caso, eu entrei com 0, então ela me dá um nível de tensão na saída. O LED está aceso. Então, o fato da saída aqui ir para 0 volt faz com que o transistor desligue e faz com que a porta NOT entre em funcionamento. Segue. Agora, veja, o que foi comentado agora há pouco? Que esse transistor, ele desliga com o nível 0 aqui. Bom, se esse transistor desliga, vamos para a malha a qual esse transistor está conectado. Eu tenho aqui uma malha formada pelo resistor de coletor desse transistor. Então, é o resistor de coletor dele. Perceba que esse resistor está via RT conectado ao coletor do transistor. Ok? Segue.
E ao mesmo tempo nós temos a constante de tempo conectada ao coletor do transistor também. Então, se eu digo que com 0 volt aqui esse transistor desligou, significa dizer que ele desligado, ele é uma chave. Então, desligado, ele interrompe qualquer nível de tensão fluir para o terra. Então, ele interrompe este caminho aqui, ó. Ou seja, ele abre este caminho entre o pino 6 e o coletor dele. Ou seja, para poder a gente entender que ele abriu o circuito. Se ele abre o circuito, note que ele permite que esse capacitor entre no processo de carga. Então, neste momento, com esse transistor desligado, esse capacitor começa a iniciar a sua carga. Pronto. Apresentado agora os dispositivos internos, dá para a gente começar a fazer uma análise de circuito agora completa. Vamos nessa? Bora! Se você está entendendo até aqui, já deixa o teu like no vídeo, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeo de qualidade para você. Valeu? Presta atenção. Olha o que nós temos aqui. Esses 3 resistores, eles me deram nível de extensão para polarizar os amplificadores operacionais. Então, neste caso, o nível de tensão relativo a 2/3 da tensão da fonte polariza a entrada inversora do comparador A, e um nível de tensão polariza a entrada não inversora do comparador B. Presta atenção agora. Esse pino 2 aqui é chamado de disparo. É por onde o CI entra em funcionamento. Olha o detalhe. Para esse CI entrar em funcionamento, é necessário que o pino 2 esteja com um nível de tensão menor do que a referência. E a referência é 1/3 de VCC. Neste nosso caso, 4 volts. Então, se no momento que eu fechar a chave aqui desse circuito, essa tensão no pino 2 estiver menor do que 4 volts, eu terei aqui na saída desse amplificador operacional um nível de tensão que permite polarizar o flip-flop e mudar o estado de sua saída aqui. Esse mesmo comportamento que a gente viu aqui para o comparador B, a gente vai encontrar aqui no comparador A. O detalhe que eu chamei a atenção anteriormente vai servir agora para você entender. O que foi que a gente acabou de analisar? Se essa entrada inversora, pino 2, no momento que eu fechar essa chave, estiver com uma tensão menor do que a referência, eu terei um nível aqui alto, ou seja, eu terei um nível de tensão, vou chamar aqui de nível H, que é o high, alto. Pronto. Então, neste momento, imaginando nós que este pino está com uma tensão menor que a referência, na saída eu tenho um nível de tensão. Aqui no comparador A, nós temos o contrário. A tensão não está entrando na entrada inversora, a sua tensão de referência, ao contrário do comparador B. Então, como a entrada não inversora está com o valor de tensão menor do que a entrada inversora, a saída do comparador A vai a nível baixo, ou seja, eu não terei tensão aqui. Vou chamar então de L, de low, baixo. Então, esta é a condição no momento que eu fecho a chave do circuito. Eu terei uma tensão aqui nula, mas dê uma olhada se quando eu fecho a chave do circuito, no pino 7, se não já existe um nível de tensão. Pronto. Então, neste caso, já dá para a gente entender, a partir desses 2 comportamentos, né, o funcionamento desse circuito, a partir do momento que eu liguei a chave. Vimos que o fundamental do funcionamento do 555 é justamente esse divisor de tensão, que vai polarizar os amplificadores operacionais internos.
me dando condição de posicionar o flip-flop para poder ele entrar em funcionamento. Então, vamos agora seguir com a análise para poder você entender como a forma de onda vai ser formada com nível DC. Segue. Essa tensão de 12 volts, que agora polarizou esse circuito, ela vem e polariza RC, que é o resistor de coletor, ultrapassa esse resistor, ultrapassa o resistor de carga e encontra o capacitor CT. Vamos falar dele daqui a pouco. Por quê? Porque eu vou entregar também essa tensão ao pino 7. Mas perceba o que vai acontecer no momento, no instante em que eu fechei a chave. Esse capacitor, você sabe que está vazio. Então, a gente já repetiu isso em várias aulas que eu já ministrei aqui no canal. O que é que acontece quando um capacitor vazio, ele recebe alimentação? Ele se comporta como um curto. Então, imagine neste momento que este capacitor, ele simplesmente está em curto, ou se comporta como um curto. Então, significa dizer o seguinte, neste momento, o nível de tensão no pino 6 é 0 volt. Também, siga esta linha aqui, ou esta trilha até o pino 2. Então, o pino 2 também vai estar em 0 volt. Isto acontece no instante que eu fecho a chave. No momento que eu fecho a chave, que o capacitor entra no processo de carga, a sua tensão é 0. A corrente de carga é que é máxima. Mas a tensão entre os terminais do capacitor é 0, porque ele ainda vai se carregar. Certo? Tá. Opa, então isso já se viu para quê? Para a gente vir aqui no pino 2 e dizer assim, a tensão da entrada inversora, neste momento, ela é menor do que a tensão da entrada não inversora, que é de 4 volts. Isso permite o quê? Colocar o CI em funcionamento. Através de quê? Vamos ver? Bora. Com essa entrada inversora menor do que a entrada não inversora em relação a valor de tensão, eu tenho um nível de tensão na saída deste comparador. Este nível de tensão faz com que o flip-flop modifique a saída Q, e a saída Q nesse momento vai para 0 volt. Então, com 0 volt no pino 2, o flip-flop zera a sua saída e neste momento a saída Q vai a 0 volt. Perceba que com a saída Q indo a 0 volt, ela vai atuar em duas cargas simultâneas, que são o transistor bipolar e a porta lógica NOT. Vamos falar primeiramente da porta lógica NOT? Bora! O que ela vai fazer? Ela já vai negar essa entrada. Então, lá na saída, eu teria um nível de tensão que já acende o LED. Tá vendo? Então, no momento que eu fecho a chave, o LED acende. Mas, presta atenção. O que vai manter o LED aceso? O transistor Q1 desligado. Perceba. A tensão na base desse transistor é 0. Mas esse transistor é NPN, o que significa dizer que a sua base é positiva, o coletor é negativo e o emissor também é negativo. Então é um transistor NPN, sendo coletor e emissor negativos e base positiva. Como a base do transistor é positiva e ele acabou de receber 0 volts, ele entra em corte. Então, perceba que essa tensão que também está indo para ele, para o seu coletor, fica retida no transistor. Ou seja, trocando em miúdos, o transistor vai permitir que o capacitor CT entre no processo de carga, porque ele está desligado, impedindo que a carga do capacitor seja desviada para o pino 1, que é o terra do circuito.
Agora, vamos analisar o capacitor CT se carregando. Perceba que a medida, qual é a ideia do capacitor? É se carregar com 12. Você concorda comigo? Então, veja, o capacitor está se carregando 2 volts. Beleza. Esses 2 volts estão sendo sentidos simultaneamente, tanto no pino 6, mas está desligado, não vai ter interferência nenhuma. Está sendo sentido também no pino 2. Então, para o pino 2 não vai haver importância nenhuma, porque já houve o disparo do CI, né? Ou seja, o amplificador operacional já posicionou o flip-flop, e o flip-flop aqui funciona como uma memória. Uma vez posicionado por esse amplificador operacional, ele fica naquele modo de posição. Tá vendo? Tá. E também esse nível de tensão do capacitor está sendo monitorado pelo pino 7. Que é o pino 7? A entrada do amplificador operacional, a entrada não inversora do amplificador operacional. Perceba agora, capacitor se carregando e o pino 7 percebendo, olha, eu tenho 2 volts de carga, ainda é menor do que a tensão de referência, então este nível permanece no nível baixo. O capacitor se carregou para 5 volts. Então, veja, o capacitor tende a atingir os 12. Então, agora eu tenho 5 no lugar dos 12. Mais 5 ainda eu tenho 5 no lugar dos 2 volts, que digo. Mais 5 ainda é menor que 8. A saída do comparador A ainda permanece em nível baixo, low. Opa, eu tenho agora 7 volts. 7 volts ainda é menor que 8. A saída do amplificador operacional A continua em nível baixo. Agora eu tenho 8,1 volts. Então, neste caso, eu venho para cá com 8,1 volts. O que significa dizer que com 8,1 volts, essa tensão superou a referência do AO. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: este nível sai de baixo para alto. Com esse nível alto na saída do comparador A, o flip-flop é reposicionado e a saída Q, ela sai de 0 para um nível de tensão. Então agora eu tenho um nível de tensão aqui que vai ser aplicado tanto na porta NOT como também na base do transistor. Como o transistor é NPN e agora eu tenho um nível de tensão polarizando a base do transistor, ele entra na saturação. Note, quando ele entra na saturação, ele conecta o coletor ao emissor. E o capacitor agora começa a se descarregar por esse transistor. Por isso que o pino 6 é chamado pino de descarga. Perceba, olha, o capacitor, ele sendo descarregado. Por quê? Porque o capacitor, note que pelo diagrama em bloco, o capacitor está em paralelo com o transistor. Então, o capacitor, ele consegue tranquilamente, se descarregar via transistor, e aí a descarga do capacitor vai acontecendo. Imagina agora o que nós estamos dizendo. Quando essa tensão atingiu uma tensão, quando essa tensão do pino 7 atingiu uma tensão maior do que a referência interna, esse amplificador operacional, ele disponibilizou na saída um nível de tensão que reposicionou ou setou, como a gente pode dizer, o flip-flop, fazendo com que na sua saída de 0 se apresentasse um nível de tensão. Esse nível de tensão fez com que esse transistor entrasse em funcionamento. Esse transistor entrando em funcionamento, perceba, o capacitor, por sua vez, começa a se descarregar pelo transistor. Olha o detalhe. Ao mesmo tempo que essa tensão ligou o transistor, ela se apresentou com um nível de tensão na entrada da NOT
e ela aqui na saída negou, já passou para 0, o LED já apagou. Entendeu? Então, neste momento, o nível de tensão apresentado na saída aqui do flip-flop liga o transistor e faz com que a porta NOT desligue o pino 3, impeça que qualquer nível de tensão saia. Então, neste caso aqui, a saída vai a 0, LED apagado. Agora, vamos para o mais importante. Concorda comigo que a tensão no capacitor está baixando de 8 para 7, para 6, para 5? Concorda comigo? Por quê? Porque o transistor está ligado, descarregando o capacitor. Mas você também concorda comigo que aqui, neste nó que vai ao pino 2, o pino 2 está percebendo que a tensão do capacitor está caindo? E o que é que vai acontecer quando essa tensão aqui ela chegar a um nível menor do que 4 volts? Vamos imaginar, quando essa tensão no pino 2, que é a tensão de descarga do capacitor, quando ela chegar pelo menos a 3,9 volts, o que é que acontece na sequência? O que acontece na sequência é este amplificador operacional, ele novamente me dá um nível alto. Concorda comigo? Então veja, a tensão no pino 2, que é a sua entrada inversora, agora é menor do que a referência na entrada não inversora. Conclusão, a saída do amplificador operacional vai para nível alto de novo. Então, o que é que vai acontecer? O flip-flop vai ser resetado. O que é ser resetado? É voltar para o início de tudo. O que era o início de tudo? É quando a saída aqui estava em 0 volts. O que é que vai acontecer agora? Raciocine. Com 0 volt aqui, note. A porta lógica NOT já faz o seguinte: tira o 0 aqui e coloca a tensão de saída de novo já. O LED acendeu. Com 0 aqui, o transistor desliga. Então ele corta esse caminho da corrente. Já não existe mais isso. Bom, ele cortando o caminho da corrente, o que é que acontece com o capacitor? Que tinha chegado a 3,9 volts aqui, ele começa a se carregar novamente, não é? Veja, ele agora, capacitor, começa a se carregar porque o transistor está desligado, então ele começa a se carregar novamente. E essa carga vai ser sentida pelo pino 7. Note que quando um flip-flop vai para nível alto, o outro vem para nível baixo. Concorda comigo? Porque quem está na vigência é esse flip-flop nesse momento. Foi ele que reposicionou esse comparador de tensão que digo novamente. Porque foi ele que reposicionou o flip-flop. Então, neste momento, o que é que está acontecendo? Como essa tensão aqui agora está menor do que a tensão de referência, o capacitor vai se carregar novamente até ele atingir os 8,1 volts. Quando o capacitor atingir 8,1 volts, aí essa saída novamente vai a nível alto e vai setar o flip-flop, que vai tirar na sua saída aqui o 0 volt e colocar um nível de tensão. Esse nível de tensão novamente vai ligar o transistor por sua vez vai começar a descarregar o capacitor. Com esse nível alto aqui eu terei 0, a carga desliga e a descarga do capacitor será sentida pelo pino 2. E quando o capacitor atingir novamente 3,9, aí essa tensão fica menor do que a referência do comparador B. O que é que ele faz? Aí ele agora me dá um nível alto na saída e vai ele vai resetar o flip-flop, fazendo com que a sua saída aqui volte novamente a 0 volt. Você entendeu isso? Porque se você tiver entendido, eu agora vou desenhar um gráfico aqui do comportamento do que está acontecendo aqui nos pinos 6 e 2 em relação ao pino 3 na saída.
Porque você só vai entender como foi que esse circuito integrado gerou uma forma de onda com um nível DC ou uma componente contínua se você tiver entendido esta análise desse diagrama em bloco. Diga-se de passagem, não é difícil, né? Porque todos os componentes que estão aqui você já deve ter estudado no curso de eletrônica básica que você fez, né? Tanto nos níveis 1, 2 e 3. Então, neste caso, se você entendeu esta análise desse diagrama em blocos, eu vou desenhar aqui agora o gráfico que mostra o pino 6 e o pino 3 trabalhando em conjunto. E no pino 6 sendo gerada uma forma de onda que tem uma componente contínua. Se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, que é para poder você ser avisado ou avisada de novos vídeos que nós vamos postar durante essa série de filmagens que nós estamos fazendo.